São os vírus a causa das doenças? Professor Kikuo Shishima. Biogênese e a biogênese. Foi Hipócrates o pai da medicina moderna. Antes dele, a causalidade das doenças e a prerrogativa de curar eram atribuídas a centenas de divindades mitológicas, sobretudo a Esculápio, o deus da medicina. Natural da ilha de Cos, Hipócrates viveu entre 460 e 337 a.C. Para Hipócrates, a medicina é simples, humana e real. Delega à natureza uma força medicadora, vis medicatrix naturae, que age espontaneamente, e o médico não deve prejudicar esse processo. Primum non nocere. Ao ligar o universo e o homem por influência da cultura védica, apresenta uma visão mais rica do binômio saúde-doença do que aquela que se vulgarizou e se oficializou no Ocidente moderno. No Corpus Hippocraticum, conjunto de obras a ele atribuídas, a febre é considerada uma forma de defesa do organismo, derivada da vis medicatrix, e toda a medicina é considerada em um contexto ecológico, em conexão com as variáveis geográficas, estilos de vida, hábitos e alimentação de um povo. Dizia: o homem é um só órgão, o organismo, uma só função. As teorias médicas têm gravitado sempre em torno de duas concepções opostas: biogênese. A primeira hipótese supõe que a enfermidade é devida a causas exógenas, a influências acidentais de origem externa. A terapêutica implica reconhecer através de um raciocínio ou investigação analítica dita causa e combatê-la para suprimi-la. A biogênese. A segunda hipótese é que a enfermidade expressa uma atividade interna ou endógena, em que o organismo reage como uma unidade funcional para adaptar-se a condições ou circunstâncias adversas. Nesta teoria se considera o organismo inteiro compreendido em um esforço de readaptação, que exige o jogo harmônico e completo de sua atividade vital. Biogênese. Foi na segunda metade do século passado que a biogênese sofreu seu golpe final. Louis Pasteur, grande cientista francês, preparou um caldo de carne, que é excelente meio de cultura para micróbios, e submeteu-o a uma cuidadosa técnica de esterilização, com aquecimento e resfriamento. Hoje, essa técnica é conhecida como pasteurização, técnica essa que já existia no Oriente há muito tempo. Uma vez esterilizado, o caldo de carne era conservado no interior de um balão pescoço de cisne. Devido ao longo gargalo do balão de vidro, o ar penetrava no balão, mas as impurezas ficavam retidas na curva do gargalo. Nenhum micro-organismo poderia chegar ao caldo de carne. Assim, a despeito de estar em contato com o ar, o caldo se mantinha estéril, provando a inexistência da geração espontânea. Algum tempo depois, Pasteur exibiu seu material na Academia de Ciências de Paris. O caldo de carne estava perfeitamente estéril. Era o ano de 1864. A geração espontânea estava completamente desacreditada. Os erros das pesquisas de Pasteur foram apontados por Kikuo Shishima, professor de neohematologia do Japão, em seu livro Revolução da Medicina e da Biologia. Primeiro, as experiências de Pasteur foram de duração demasiado curta, uma vez que ele só observou o fluido por 2 ou 3 dias depois de esterilizado. Se esse fluido tivesse sido deixado por mais tempo, as bactérias se gerariam espontaneamente. Segundo, a proteína é um organismo vivo e, quando aquecida a 100 graus Celsius ou mais, se desnatura ou morre. Pasteur sabia que quando o fluido era aquecido a 100 graus Celsius por mais de 60 minutos intermitentemente, às vezes se geravam espontaneamente bactérias no mesmo. Ainda mais, para provar sua teoria, ele esterilizou o fluido a 180 graus Celsius, deixando a matéria orgânica semicarbonizada ou desnaturada, não se gerando espontaneamente qualquer bactéria.
Estas experiências não são a prova cabal do fim da geração espontânea, uma vez que ele realizou suas experiências sob condições artificiais e não normais. Terceiro, sem oxigênio, nenhum organismo vivo pode sobreviver. Pasteur fez seus experimentos sob condições contranaturais e generalizou, negando sem a devida consideração a geração espontânea. Para que a vida se gere espontaneamente, são necessárias algumas condições. Primeiro, uma temperatura adequada. Segundo, oxigênio. Terceiro, uma substância nutritiva para a bactéria. E, por fim, tempo suficiente. Pasteur realizou suas experiências sem considerar esses fatores básicos. No livro Revolução da Biologia e da Medicina de Kikuo Shishima, na página 268, podemos observar a geração espontânea de bactérias em putrefação de glóbulos sanguíneos e fragmentos. Afortunadamente, em certa ocasião, enquanto o autor estudava o fenômeno da putrefação de glóbulos vermelhos de uma rã, ele viu com os próprios olhos que foram geradas bactérias espontaneamente. Para nós, rãs são fáceis de conseguir como material, e seus glóbulos vermelhos são muito maiores que os dos humanos e mamíferos, pelo que não é difícil para qualquer um verificar se é ou não verdadeiro que as bactérias se geram espontaneamente no sangue da rã. Um paciente observador poderá ver que a teoria de Pasteur está equivocada. Para esta observação, deveremos preparar os seguintes instrumentos: um microscópio de 600 a 1500 aumentos, um pequeno vidro, uma platina de microscópio, uma pequena quantidade de parafina e vaselina, uma espátula de metal, um termóstato, pode-se prescindir no verão, uma lâmpada de álcool e uma caixa sem germes. É pressuposto que todas estas ferramentas devem estar esterilizadas e desinfetadas pelo calor. Para realizar o experimento, primeiro colha uma gota de sangue do coração da rã com uma proveta de vidro e coloque-a na platina. Cubra com o vidro usando uma mistura de parafina esterilizada e vaselina, aplicando-a com uma espátula de metal aquecida para prevenir a evaporação da água no sangue. Coloque este experimento debaixo do microscópio, aumentado de 800 a 1500 vezes, e observe durante 3 dias consecutivos. Durante o verão, podemos deixá-lo à temperatura ambiente e observá-lo. Em especial, quando observamos cuidadosamente e continuadamente um ou vários glóbulos vermelhos no campo microscópico por vários dias, podemos ver que fragmentos celulares indefinidamente formados, que flutuam inicialmente no sangue, mudam gradualmente de um tipo de cocos para um tipo de bacilo, até chegarem a mover-se livremente no soro sanguíneo. A geração espontânea de bactérias é mais seguramente provada pelo fato de que numerosos bacilos sanguíneos putrefatos aparecem no interior do glóbulo vermelho. Assim sendo, quando nem bactérias nem seus esporos se introduzem no interior de um glóbulo vermelho desde o exterior, algumas partes brilhantes circulares, parecidas a vacúolos, aparecem no interior do glóbulo vermelho dentro de uma semana, à temperatura ambiente no verão. O momento de sua aparição depende da temperatura e outras condições. Isso significa que o citoplasma de um glóbulo vermelho se transforma numa substância de aspecto lipoide. Podemos então ver claramente a geração espontânea de bacilos de sangue putrefato gerados a partir de glóbulos vermelhos.